Fala pessoal, estamos de volta com mais um intervalo e hoje aqui estamos com Rebeca Meira, uma menina boa, leonina e youtuber. Então, quem é Rebeca? Pessoa ilustre, né? Uma pessoa gente fina. Brincadeira, então. Um ego pequeno. Ah, mentira, gente, é brincadeira. Então, eu sou publicitária, trabalho na área de mídias sociais desde que eu entrei na faculdade. E assim, a questão do canal do YouTube foi um projeto que eu criei em 2013, na época que o Whindersson Nunes criou dele, e eu não coloquei pra frente. Fazia alguns vídeos indicando alguns filmes que eu gostava e eu bloqueei o canal, e depois de muito tempo eu fiz, meu Deus, por que eu não voltei com o meu canal? Eu tento produzir um conteúdo, mas ainda não é o que eu quero, mas quem sabe eu chego lá. Mas não se preocupem que ela disse que depois de hoje ela vai começar a produzir, colocar, então sigam, tá aqui embaixo, aqui em cima, tá? Então, Rebeca, hoje você trabalha com social media. Como você descobriu esse ramo? Na verdade, quando eu entrei na faculdade, eu estava um pouco perdida sobre o que eu queria, mas algo que me motivou muito foi conseguir um estágio. Então, eu queria a todo custo conseguir um estágio e eu sempre fui muito proativa e hiperativa, né? Mesmo não detectada pelos médicos, mas eu sempre fui assim. Então eu saí ligando, pegando a lista telefônica e ligando para as agências, até gráfica que estava no meio, pedindo para enviar meu currículo, e nenhuma dessas enviadas de e-mail caiu. Nenhuma empresa que me ligou e perguntou se eu queria trabalhar na área. Como ainda era em 2011, era algo muito inexplorado na época, né? Na época só existia assim, no Brasil, o que era muito usado era o Facebook e o Twitter, o Instagram nem se imaginava. Nem se imaginava o aplicativo do Instagram ainda em 2011. E aí eu fiz a entrevista, fiz um teste, consegui passar e foi aí que eu entrei nessa área. Pensei em mudar de área, mas assim, continuou comigo desde sempre online. Então, desde 2011 eu comecei a ter experiência nessa área de rede social, então trabalhando em agência, trabalhando para pequenas, médias e grandes empresas, seja em agência digital. Eu nunca trabalhei em agência de publicidade, sempre foi em agência digital, ou então experiências como aqui na Unit ou em pequenas empresas, mas sempre foi na área digital, trabalhando com rede social e também trabalhando com site. Então, eu tenho um pouquinho de experiência e também de noção sobre esse mundo. Bom, se vocês estão vendo ela, você deve estar pensando, eu já vi ela em algum lugar. Ela fica lá no marketing, mas ela também é palestrante, né? Dá mini cursos por aqui. Como você foi parar em palestras, cara? Na verdade, logo quando eu me formei, eu comecei a perceber que eu não queria trabalhar para ninguém, eu queria trabalhar para mim mesma, e aí eu decidi... Toda publicitária, né? E aí eu decidi ir com o meu portfólio na porta das empresas, assim, mostrar como, de uma pequena empresa, uma lanchonete, uma sorveteria, enfim, como é que eles poderiam melhorar o trabalho nas redes sociais. E aí, o engraçado foi que quando eu percebi que eu poderia compartilhar esse conhecimento, foi na cara de pau, né? Eu sempre fui muito cara de pau, então eu mandei um e-mail para um professor de uma outra instituição e falei, professor, deixa eu palestrar para os seus alunos, você nem me conhece. Aí ele, confiou, o nome dele é Matheus Felizola, ele confiou e tudo mais, e me deu essa oportunidade. E aí, depois de lá, eu comecei até a ministrar mini cursos aqui na instituição, também lá na Federal, enfim. E aí, isso foi se ampliando e até recentemente um escritório me chamou também para palestrar para empreendedores lá. E tomara que se amplie, né? Mas assim, meu foco em tudo é compartilhar conhecimento, porque para mim é muito prazeroso quando eu sinto que um aluno vem para mim ou que vem outra pessoa e fala assim, poxa, como foi muito bom você ter compartilhado isso comigo, como eu aprendi muito com você. Isso para mim não tem dinheiro no mundo que pague, é fantástico. Então sempre voltado para redes sociais, social media, é isso? Isso, sempre com esse olhar de tirar dúvidas sobre como é o trabalho do social media e como trabalhar com as mídias sociais. Porque para a galera de publicidade, jornalismo, que não tem conhecimento como é a profissão, né? Eu posso um pouquinho abordar tudo que envolve, né? Porque às vezes a gente acha que social media faz tudo. Aqui em Aracaju faz tudo, mas em outros estados não é assim, né? É uma área bem segmentada e cada um tem seu segmento certinho, né? Aqui, infelizmente, a gente faz tudo, mas é normal, né? E aí, tipo, quando chega para esse outro olhar de como trabalhar, eu acabo ajudando os empreendedores ou quem quer montar uma empresa, ou seja lá quem for,
a ter uma noção de como ele pode trabalhar nas redes sociais. Tanto na produção de conteúdo, quanto no planejamento, no saque, enfim, em todas as, como é que eu posso falar? Em tudo que envolve rede social, de fato, né? Que às vezes as pessoas não entendem e acreditam que trabalhar com rede social é só postar. Mas não é. Existe toda uma estrutura ali por trás que você precisa criar para ter um engajamento e para poder se comunicar melhor com o seu público. Bom, e para quem não entende, porque muita gente não sabe o que faz, né, como você mesmo citou, então seja bem didática. O que você faz? O que eu faço, né? Eu não fico na frente do Facebook o dia todo, não é assim. O profissional que trabalha com mídias sociais, ele tem que ter uma visão estratégica sobre como posicionar a marca da melhor forma e como se comunicar com o cliente da melhor forma. Então, por exemplo, em uma mídia social você vai ter a parte do saque, que é o atendimento. Então, todo mundo já passou por isso, mandar mensagem para uma empresa e nunca ser respondido. Então, assim, a agilidade do saque faz com que você tenha um bom relacionamento com o seu cliente. Tanto para receber elogio, tanto para tirar dúvida ou até para solucionar problemas, né, com alguma crítica. A produção de conteúdo, porque se você não está presente, se você não está ativo, você acaba sendo esquecido. E também a questão de métricas, que vai fazer alguma ação. Então, como é que a gente pode mensurar aquilo ali, né? O bom de trabalhar com online, que é assim, né? É uma coisa que todo mundo pergunta. Você não sabe quantos carros, você tem uma média, você não sabe quantos carros passam por dia para ver o seu outdoor, quantas pessoas foram impactadas. Mas com as mídias sociais, por exemplo, você tem todo um gráfico, tem todo um segmento que você pode direcionar. Então, quando a gente trabalha com Facebook, Instagram, por exemplo, YouTube, enfim, você pode segmentar a idade, sexo, pode segmentar também interesses. Então tem coisas às vezes que eu falo assim, olha, o Facebook consegue alcançar pessoas que são pais há 6 meses, ou pessoas que acabaram de noivar. As pessoas olham pra mim e fazem, mentira, eu faço. O Facebook faz isso. Basta saber como fazer, né? Basta saber como fazer. Então tem todo um planejamento, tem tudo, enfim, por trás que as marcas precisam ter essa ideia e muitas delas não têm. Pode ser uma pequena marca, uma grande marca. Normalmente as grandes marcas têm essa noção, mas as pequenas marcas não sabem se comunicar direito com o seu cliente. Então, é fundamental que elas tenham rede social. Então, como é que você convence esse pequeno empreendedor que está começando ou que não tem noção de propaganda, que isso não é só brincadeira, que você não está só postando fotinhas no Facebook? O print, eu acho que é a melhor coisa. Quando eu pego os prints ali das pessoas que comentaram e não tiveram nenhum retorno, quando eu pego um print do concorrente dele e mostro como é que o concorrente dele está atuando e como é que ele está se posicionando, o empreendedor já olha assim e fala, poxa, tem algo de errado aí, eu estou precisando melhorar. Tem empreendedores que realmente não acreditam, mas porque infelizmente em Aracaju a gente tem ainda uma cabeça muito fechada, mas tem aqueles que apostam nas redes sociais de uma forma muito incrível, assim, que eu fico, uou, isso aí, aposto mesmo, invista mesmo, sabe? Então, porque tem muita gente que acredita que por ter um site já é fundamental. Só que assim, o site ele é fundamental para qualquer empresa, mas você na rede social você cria um relacionamento. Então são coisas que se casam. Então você tem que estar onde seu público está. E hoje todo mundo está conectado até com o WhatsApp. Tem empresa que não tem o WhatsApp. E é uma coisa tão fácil você instalar um WhatsApp na empresa e, enfim, ter um atendimento. Né? E muita empresa ainda não tem isso. Tá. Agora me conta uma coisa que eu acho muito interessante. Como surgiu a calcinha preta na sua vida? Ah, foi. A calcinha preta, essa mesmo. A banda, tá? A banda Calcinha Preta. Então, em 2015, eu tive uma oportunidade de trabalhar lá. E aí, eu meio que dei uma consultoria para Calcinha Preta, passei alguns meses lá. E aí foi um momento de estruturação, tanto da banda. A banda estava num momento em que ela estava com uma nova formação, estava vindo muita coisa nova na época também. O canal da Vevo entrou assim na vida da banda e para quem entende de YouTube, o canal da Vevo é muito importante. E quando eu entrei lá, a gente conseguiu estruturar, tinha toda uma equipe óbvio, mas a gente conseguiu estruturar a produção de conteúdo, o saque, enfim, conseguiu trazer tudo que a banda antes não tinha, ou tinha muito pouco, entendeu? Então a gente começou a criar algumas, por exemplo, a Calcinha Preta é a banda que mais aparece em programa nacional, a banda de forró, ninguém sabe disso, né? Quem é de Aracaju às vezes nem valoriza a banda, e eles têm fãs assim no Brasil e fora do Brasil também. E aí a gente conseguiu estruturar e ter essa comunicação melhor com os fãs.
Mas assim, foi uma experiência muito bacana enquanto eu estive lá. Foi pra muitos shows? Não que nem ia pra show, mas assim, acompanhava toda essa trajetória, né? Porque a gente começou a entender tanto como funcionava a banda, mas também como funcionava o posicionamento dos fãs, né? Então os fãs pediam muito pro balé voltar, mas a gente tinha que deixar claro que o balé... Claro que tinha toda uma equipe lá, mas tinha que deixar claro que naquele momento da banda não tinha mais balé, enfim. E aí foi um momento de transição muito importante também. E foi até um momento de grande aprendizado para mim de como criar estratégia para conseguir mais curtidores para a página, enfim, muitas coisas de investimento assim no Facebook Ads. Foi assim, uma experiência muito boa. Muito boa. Rebeca sempre foi uma pessoa muito comunicativa. Demais, né, minha gente? Desculpa, falo muito. Tanto que fez um dos discursos, né, na formatura. Foi, eu fui oradora. E nele, oradora, você citou o professor Cleon Menezes. O que representou nessa graduação e até hoje? Assim, tive vários professores incríveis na graduação, que eu fui super fã, assim, que eu, nossa, até hoje, quando eu passo, eu faço, me dá um abraço aqui, pessoas incríveis. E Cleon foi um deles, porque todas as aulas de Cleon, elas me inspiravam muito. E eu falava assim pra Cleon, muito obrigada, sua aula foi fundamental para mim. E várias das frases de Cleon eu anotava no caderninho e no dia da formatura eu falava. Então assim, Cleon para mim, eu cheguei com um projeto, ele sempre acreditou, por mais que eu não colocasse o projeto em prática, mas ele sempre foi aquele professor que me inspirava. E continua me inspirando. Sempre eu mando uma mensagem para ele e chamo, oi professor, ele, não, professor não, eu sou Cleon. Eu fiz, tá bom, Cleof. Aí ele fica chateado, brincadeira. Esse trocadilho nunca vai perder a graça. É terrível, Cleon, não brigue comigo. Mas assim, Cleon pra mim é um grande professor que vai continuar pro resto da minha vida, assim, no meu coração. Oh. Um lindo momento aqui. Agora, conta pra gente, você não era pra estar aqui, era pra estar no Masterchef, né? Não. Ela fez curso de cozinha no Senac, é isso? Sou cozinheira formada, eu sou cozinheira formada. Exerce pelo menos em não. casa? Na verdade, meu irmão, eu tive a influência do meu irmão, que meu irmão também foi graduado aqui pela instituição. Ele foi chefe de cozinha. Ele é chefe de cozinha, teve experiência até que estagiou com Alex Atala, na empresa de Alex Atala e tudo mais. E aí ele trouxe essa influência pra mim, e eu não sabia nem fritar um ovo. E ele falava, minha filha, vai lá fazer o curso, você vai gostar. E aí tá bom. Aí eu fiz o de auxiliar de cozinha, beleza. De auxiliar de cozinha você aprendia lá todos os tipos de carne, de corte, tudo. Desossar frango, cortar carne, tudo que você limpar peixe, tudo que você imaginar. Todos os tipos de corte de verdura na vida você aprende. E o de cozinheiro você aprende a cozinhar de fato, só que eu não tinha noção nem de fritar um ovo. Começou bem. Foram 8 meses e eu me formei. Não sei como eu consegui chegar até o final, mas assim, minha mãe reclama até hoje, porque em casa eu não cozinho, mas eu sou cozinheira formada também pelo Senac. Tem uma opção, eu acho que a cozinha vai ser a opção D da minha vida, né? Mas é cozinha. Depois da aposentadoria ali, né? Quem sabe. Tá, agora pra finalizar o nosso bate-bola. Primeiro, Breaking Bad ou Prison Break? Breaking Bad, que foi minha monografia, a Thalita foi minha orientadora. Fiz minha monografia sobre Breaking Bad, eu amo de paixão. E foi muito bom. Breaking Bad. Facebook ou Instagram? Instagram. Fácil, né? Essa, né? Eu gosto muito do Facebook, mas o Zuckerberg não tá colaborando ultimamente, mas eu gosto muito do Instagram também. Agora, o último, o derradeiro. Calcinha preta ou Cavaleiros do Forró? Uma grande forrozeira, tá, gente? Cavaleiros do Forró. Mas eu gostava da época muito de Daniel cantando as músicas antigas. Mas eu gosto muito também de Cavaleiros do Forró. É uma grande Mas, gente, traidora. eu sou eclética, eu gosto de tudo. Mas Cavaleiros eu gosto também. Bom, nós tivemos aqui com Rebeca Meiro, uma figuraça aqui do nosso marketing. Então foi isso, pessoal. Quer deixar sua mensagem para o social media do futuro? Social media do futuro, aluno do presente, queira. Duas dicas que eu dou, né? A primeira é procure um estágio, se você que é aluno, eu acho que é fundamental, porque quando você se formar, você vai precisar muito dessa experiência. E uma frase que eu vou deixar assim, que é uma frase que me marcou muito, que é: o feito é melhor que o perfeito. Às vezes a gente cria vários projetos e não coloca em prática por medo. Mas hoje eu aprendi isso, que o feito é melhor que o perfeito. Então, melhor você executar seus projetos do que só deixá-los no papel. Filósofa contemporânea aí, tá, gente? Então é isso, gente. Obrigada. Até a semana que vem.